Nesse vídeo você vai entender por que fundos imobiliários podem ser muito mais vantajosos do que imóveis físicos. Então eu já chego te falando da vantagem da liquidez. Aí você pensa comigo, quanto tempo leva até você realmente conseguir ter um imóvel? Normalmente levam alguns meses, então eu posso dizer que imóveis físicos têm uma baixa liquidez, porque leva muito tempo até você conseguir converter o seu dinheiro em um imóvel, ou vice-versa, converter o seu imóvel em dinheiro. Mas e com os fundos imobiliários, como é que funciona? Com os FIIs, a negociação é feita na bolsa. Então, ao mesmo tempo, você tem centenas de pessoas negociando centenas de cotas de centenas de FIIs. Então, basicamente, você consegue ter ou vender na velocidade de um clique. E a única coisa que você tem que fazer é ir até o seu home broker da sua corretora, mandar a sua ordem de compra ou de venda e, sem documentação nenhuma e sem dor de cabeça, você consegue ter as cotas do seu FII. No entanto, mesmo com a venda sendo imediata, leva até 2 dias úteis até que o valor da sua venda caia na sua conta, que é o famoso D mais 2, ou seja, dia mais 2 dias úteis. O dia que você vendeu, mais 2 dias úteis. Então você faz a venda e 2 dias úteis depois da venda, você recebe o valor na sua conta. E isso funciona com qualquer ativo da bolsa, até com ações. Então você vende a ação e 2 dias úteis depois, o valor da venda cai na sua conta. Segunda vantagem dos FIIs em relação a imóveis físicos: dor de cabeça com inquilinos. Eu acho que se você é dono de imóveis físicos ou conhece alguém que é dono de imóveis físicos, você já deve ter ouvido falar ou passado pela situação de ter dor de cabeça com inquilinos. Porque quando você aluga um apartamento, você fica dependendo do pagamento daquele inquilino. Então, caso ele venha a não poder te pagar, a sua renda com aquele imóvel se torna nada. Mas e com os fundos imobiliários? Como é que funciona? Com os FIIs, você vai ter fundos específicos só de shoppings, no exemplo. Então você tem um fundo que é só de shoppings. Então os inquilinos são os lojistas. Então tem centenas de lojistas em um só shopping. Então caso alguém não pague o aluguel, você ainda vai ter mais centenas de lojistas pagando o aluguel. Então aquela inadimplência vai ter um peso muito pequeno no pagamento do aluguel. Então você vai receber o seu aluguel da mesma forma. E caso você escolha FIIs com bons imóveis em boas localizações, a taxa de vacância vai ser muito baixa. Ou seja, pode ter pouco espaço disponível, porque a concorrência pelo espaço vai ser muito alta, exatamente porque tem boa localização, então muitas pessoas vão lá. Então se o inquilino deixa de pagar o aluguel, o shopping já vai negociar com alguém que está tentando conseguir um espaço naquele shopping, porque a concorrência pelo espaço vai ser muito alta, porque a localização é muito boa. Mas caso ocorra essa inadimplência, você vai ter a questão do administrador. E é ele que vai lidar com essa questão dos aluguéis. Então ele que vai chegar com os inquilinos e vai pedir que eles paguem os aluguéis. Pague o aluguel, pague o aluguel, pague o aluguel, pague o aluguel. Você não vai ter que bater cabeça com isso, porque vai ter uma pessoa que bate cabeça por você. E mais uma vantagem de fundos imobiliários em relação a imóveis físicos é a isenção do imposto de renda em cima dos aluguéis. Então, basicamente, recebeu o aluguel, sai 27,5% por ano. Mas e com FIIs? Quanto você tem que pagar no caso dos FIIs? Pois é, meu amigo, nada. Então, até o momento desse vídeo, não importa o quanto você receber, você não tem que pagar nada de imposto de renda em cima dos aluguéis que você recebe. No entanto, caso você venda suas cotas de um FII e tenha tido um lucro acima de R$10, você vai ter que pagar imposto de renda em cima desse capital a mais que você ganhou. Então, caso você venda sua cota do FII e tenha tido esse ganho de capital acima de R$10, você vai ter que fazer o seu DARF, que é o documento de arrecadação da receita, e você vai ter que pagar os 20% de imposto de renda em cima desse ganho de capital. É aquele famoso nem tudo é perfeito, né? Então, digamos que você pagou R$50 na cota de um FII. E essa cota hoje em dia vale R$100. Então, você teve um ganho de capital por cota de R$50. E na venda, você vai ter que pagar tudo que exceder esses R$10 de lucro. Então você vai ter que pagar 20% em cima desses R$50. Você não vai ter que pagar 20% de imposto em cima dos R$100, só em cima do que você ganhou a mais com a venda. E essa é a única coisa de verdade que um imóvel físico consegue ganhar do FII. Porque quando você vende o seu imóvel físico, a sua alíquota de imposto de renda é de 15%. No caso dos FIIs, na venda, que você teve um ganho de capital, você paga 20% de imposto. Quarta vantagem de FIIs em relação a imóveis físicos, que é a diversificação. E basicamente um FII pode estar diversificado em quantidade de inquilinos, quantidade de imóveis e até na quantidade de regiões. E esses fundos são os famosos MMM, que são os multi.
multi-inquilinos, multi-imóveis, multi-regiões. Então, por meio de um único fundo, você consegue ter acesso a diversos inquilinos de diversas regiões do país te pagando aluguéis mensalmente. Então, digamos que, sei lá, acontece uma tsunami e um FII perde um imóvel em uma determinada região. Você não vai sentir tanto, obviamente você vai sentir, mas não vai ser tanto, porque ele vai ter imóveis em mais regiões. Mas digamos que você tivesse só um imóvel físico e acontecesse essa tsunami e você perdesse seu imóvel. Você ia perder tudo que você tem. Qual é a possibilidade de acontecer uma tsunami? Óbvio que isso não vai acontecer, velho. Ok, talvez não aconteça uma tsunami, mas o que pode acontecer é ter o aumento da violência na região do seu imóvel, e quando tem um aumento da violência, a demanda pelo local diminui. Então, obviamente, o valor dos aluguéis também vai diminuir. Você vai acabar tendo uma diminuição na sua receita. Isso é muito mais fácil de acontecer do que um tsunami. Então, por meio dos fundos, você consegue ter uma alta diversificação dos seus imóveis, ou seja, alta diversificação no recebimento dos seus aluguéis. E caso você escolha ter mais de um fundo na sua carteira de investimentos, aí que a sua diversificação vai aumentar, porque você vai ter mais imóveis ainda, com mais inquilinos ainda te pagando mais aluguéis ainda. O miserável é um gênio! E ainda tem mais uma vantagem que eu acho que é uma das mais importantes, que é o baixo custo inicial. Porque pensa comigo aqui, quanto custa para você realmente ter um imóvel hoje em dia? No mínimo você vai gastar, sei lá, uns 100 mil reais, no mínimo, eu tô falando no mínimo. Dificilmente você vai achar um imóvel por menos de 100 mil reais hoje em dia. Aí pensando mais um pouco, quanto tempo você leva até conseguir guardar esses 100 mil reais? Eu tô falando o mínimo, que é 100 mil reais, mas normalmente você vai gastar, sei lá, 200 mil, 250 mil reais. Mas vamos chutar 100 mil reais. Se você quer guardar 100 mil reais, você vai levar no mínimo alguns anos. É o tempo médio da população do nosso país. Alguns anos até conseguir juntar esses 100 mil reais. Ou até algumas décadas. Então, basicamente, você passa anos da sua vida juntando um capital, investindo em imóvel e ainda corre o risco do inquilino não te pagar. É um tempo muito longo guardando o capital e correndo o risco da pessoa não te pagar. Mas quando você tem imóveis de altíssimo padrão, que são aqueles de milhões de reais, a possibilidade do inquilino não te pagar é muito mais baixa. Porque você vai ter salas comerciais de um edifício gigantesco, então você vai ter negócios consolidados nesses espaços. Eles vão ter esse capital e vão poder te pagar da forma correta. Eles dificilmente vão deixar de te pagar aluguel, mas só que você não vai ter acesso a esses negócios porque você não tem esses milhões de reais de forma que você consiga ter um edifício desses. Então, de certa forma, a gente pode dizer que existe uma relação do valor do imóvel com a taxa de pagamento dos inquilinos. Então, quando você tem um imóvel de um valor muito baixo, existe uma boa possibilidade de acontecer do inquilino não poder te pagar. Você tem FIIs que custam a partir de 80, 90 reais e vão até, sei lá, uns 250, 500 reais. Então hoje em dia, com 80 reais você já consegue ter uma renda mensal. Você não tem que aguardar anos da sua vida até ter 200, 500 mil reais, aí sim começar a ter algum tipo de renda. Então com 80, 100 reais você consegue bons FIIs, com bons imóveis, com bons inquilinos te pagando um bom aluguel. E obviamente isso vai ter um custo, porque como eu falei antes, você tem o administrador do fundo, você tem o gestor do fundo, e essas pessoas têm que ser pagas. E você paga essas pessoas pagando uma taxa anual, que vai ser de 0,5%, 1% ao ano, e essa taxa se chama taxa de administração. E basicamente você paga essa taxa porque o fundo tem que se manter. Ele tem que pagar o administrador, ele tem que pagar o gestor, ele tem que se manter. Então esse valor dessa taxa de 0,5% ou 1% ao ano vai ser paga focando nessa questão. Mas existe também a taxa de performance, que basicamente é a taxa que você paga a um fundo quando ele atinge um certo benchmark. E o que é um benchmark? É basicamente uma meta. Então o fundo ele tem uma meta de rentabilidade. Digamos que ele tente bater a Selic mais 2%. Então caso esse fundo tenha uma rentabilidade acima da Selic mais 2%, você vai ter que pagar essa taxa de performance, que normalmente é de 20%, em cima do que excedeu a meta. Então se ele bater o Selic mais 5%, você vai pagar 20% em cima dos 3% a mais que ele passou. Então taxa de performance você só paga quando o fundo bate a taxa que ele estabeleceu, no caso o Selic mais 2%. E você só paga no que excedeu a taxa, nada mais disso. E caso o fundo não bata essa meta dessa taxa de performance, você não tem que pagar nada. Então resumindo aqui o conteúdo do vídeo, quais são as vantagens que você tem de um FII em relação ao imóvel físico? Você vai ter alta liquidez, você não vai pagar imposto de renda em cima dos seus aluguéis, você não vai ter dor de cabeça com documentação, não vai ter dor de cabeça com inquilinos, o seu custo inicial vai ser muito mais baixo do que um imóvel físico, você vai ter muita diversificação no recebimento desses aluguéis, ou seja, você vai receber aluguéis de diversos locais e as suas cotas ganham valor com o tempo. Mas obviamente nessa questão das cotas, você não tem que investir nos fundos pensando em vender essas cotas depois. A intenção de um FII é te dar renda, então você não vende a cota só porque ela subiu um pouco.
você fica com ela e fica com ela por anos ou até décadas. E ficando com essas cotas por décadas, você vai fazendo a sua renda passiva aos poucos até chegar ao ponto que vai ser uma renda passiva suficiente, de forma que você consiga se manter só com ela. Ah, mas realmente eu consigo ganhar mais com FIIs do que tendo imóveis físicos? E eu posso te dizer que com essas vantagens você consegue realmente ganhar mais com FIIs do que com imóveis físicos. Obviamente, se você pesquisa bons FIIs, com bons imóveis, com boa localização, com todas aquelas qualidades que eu te falei antes, você consegue sim ter mais renda do que com imóveis físicos em alguns casos. Inclusive eu vou fazer um vídeo só ensinando como se analisa um FII, porque aí você vai conseguir entender melhor como funciona e como você consegue fazer boas escolhas. E se você gostou da ideia do vídeo, já clica no botãozinho aqui embaixo, deixa o like, compartilha com quem você acha que tem que saber disso também. O meu nome é Oscar e esse é o Investidor de Negócios.